Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui no domingão, né? Agora umas 4 horas da tarde, 16 horas. E estou aqui naquele vídeo, né, que eu criei a semana passada. Semana passada eu fiz um vídeo contando um pouco da minha história, né? E esse vídeo é para responder perguntinhas. Eu coloquei quadro lá no Instagram pedindo que as pessoas fizessem perguntas e também aqui eu fiz um short também perguntando. E eu tive muitas perguntas, mais milhares de perguntas. Só que não, tô brincando. Eu tive 3 perguntas de pessoas queridas que me seguem lá no Instagram. Uma eu conheço de perto, a outra não, só por vídeo. E eu vou responder essas perguntas e também explicar mais algumas coisinhas aqui, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Aqueles que estão chegando agora, não se esqueçam de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Eu posto vídeo toda terça e toda sexta de rotina de dona de casa, recebidos, comprinhas, faxina, e de domingo é um bate-papo ou respondendo perguntinhas. Fiquem muito à vontade aqui no canal e aqui em casa também. Aqueles que já são nossos, deixa aquele like para fortalecer aí o canal, compartilha bastante, coloca o pessoal aí para assistir, bastante gente para assistir o nosso canal, e também me visitar lá no Instagram, que eu deixo sempre o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. Bom, deixa de papo e bora lá, vamos para responder as perguntinhas. Bom, então eu vou começar respondendo a primeira perguntinha aqui, a pergunta da Ianca, tá? Eu vou deixar... A Ianca, ela já trabalhou comigo, essa menina. Ela me segue no Instagram, me segue aqui no canal e gosto demais dela. Uma menina, assim, muito responsável, muito inteligente, muito persistente naquilo que ela quer. Linda por dentro, linda por fora. Então, vou responder aqui a perguntinha dela. Ela me perguntou assim: o que te motivou a começar nas redes sociais? Bom, na realidade, assim, rede social eu sempre tive, desde a época do Orkut, eu sempre tive rede social. Na realidade, desde que... porque eu sou do tempo que não tinha internet, viu, gente? Eu sou do tempo que a gente datilografava, não digitava, e aquelas máquinas eram máquinas que você mandava revelar o filme. Mas logo que começou esse movimento aí da internet, eu me interessei muito. Eu gosto muito de coisas assim modernas, eu tô sempre me informando, sempre me atualizando. E eu comecei lá no Orkut, né? Eu respondia, entrava em contato com pessoas. Nós tínhamos, no tempo de casada, nós tínhamos um salão de cabeleireiro, então a gente fazia toda a propaganda do salão nas redes sociais. Também quando veio o Instagram, a gente postava os cabelos que o Robson fazia, as unhas que eu fazia, então sempre em contato assim com as redes sociais. Aí veio o Facebook também, abri, tem algumas páginas, sou afiliada também de algumas lojas aí, já há muito tempo, desde lá no Face mesmo. E aí o que acontece? Eu tinha aberto o Instagram lá em 2012, mas na realidade eu não postava nada. Às vezes eu postava a minha jabuti, a minha cachorrinha, alguma coisinha assim, quando eu lembrava, não era uma coisa contínua. Bom, eu gosto muito de cozinhar, para quem me segue sabe disso. E aí eu me inscrevi a primeira vez no Masterchef, eu não tô lembrada em que ano foi, não sei se foi em 2000, acho que 2018, acho que foi em 2018 ou um pouquinho antes, não lembro. Eu sei que eu assistia, era fanática do Masterchef e eu queria, porque queria participar. E aí eu me inscrevi, eu fiz um prato, ficou um vídeo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu fiz ali um cuscuz à paulista
porque lá você tem que preencher um formulário, fazer um videozinho rápido e mandar para eles escolherem. E eu fui escolhida para ir fazer o primeiro teste lá na Band, né? Lá pro MasterChef. E então a partir daí, é a partir daí que eu comecei a realmente gravar vídeos aqui no YouTube, né? E postar. E aí foi mudando, né? Porque no começo a maioria dos meus vídeos, se você assistir lá no comecinho, os meus vídeos eram de receita. Então eu fazia bolo, eu fazia pães, inclusive eu tinha um dia determinado só para pães, ensinando a fazer vários tipos de pães. Outro dia eu fazia receitinhas do meu caderno de receita. Eu tenho um caderno de receita de quando eu era criança ainda, né? Tinha uns 12, 13 anos. Tenho muita receita ali e eu fazia. Então começou assim, aqui no YouTube, aqui. Bom, nas redes sociais em geral, por exemplo, o Instagram, como eu já tinha um Instagram antigo, lá da época do salão, eu peguei, reformulei ele e comecei a postar coisas do dia a dia. Eu me inscrevi como blogueira e comecei tudo que acontecia aqui em casa, as comidas que eu faço, e até hoje é assim, né? As coisas, uma arrumação aqui na cozinha, no quarto, cama posta, e comecei assim. Mas eu comecei a levar tanto o Instagram como aqui mais a sério, porque eu comecei a pensar que, ou observar, né, que muita gente tem muita dificuldade para cozinhar. Tem muita gente que não sabe fazer nada. Tem muitas meninas que casam e não sabem fazer nada, porque era a mãe que fazia, né, a avó que fazia. E aí eu sempre gostei muito de ensinar, né, principalmente culinária. E aí eu vi aí um caminho, sabe, um nicho que eu poderia estar fazendo receitas simples, fáceis, que não gasta muito e ensinando no canal. Então é um jeito que eu achei para ajudar as pessoas. Só que aí foi expandindo, foi crescendo o canal e eu já comecei também a colocar vlogs, né? Até mesmo de limpeza de casa, de compras em mercado. E aí eu fui ampliando e chegou a pandemia. Aí na pandemia eu me aposentei, comecei a ficar em casa. Aí você fica sozinha, fica livre. E eu comecei a mudar o ritmo dos vídeos. Mas na realidade, eu sempre tive assim, aquela motivação para ajudar as pessoas, seja lá em que área. E aí eu vi que aqui é um canal onde eu posso estar orientando, dando dicas, ajudando, tirando dúvidas e fazendo amizade, né? Porque nas redes sociais a gente faz amizade. Então, na realidade, o motivo mesmo que me fez começar nas redes sociais é a interação, é tentar ajudar, tentar motivar, né? Sempre aquilo, muitas vezes tem dicas que eu vejo mesmo no Instagram, lá no Face eu reproduzo aqui, eu passo, porque é informação. Eu pelo menos, eu sou desse tipo que eu gosto bastante de auxiliar. Então é isso, Ianca, eu abri as redes sociais, eu comecei, né, nas redes sociais para isso, para motivar as pessoas, tá bom? Bom, agora vem a Kelian Lucena. Kelian Lucena, ela tem um canal aqui no YouTube, que eu inclusive já divulguei, e eu não a conheço pessoalmente. Ela é uma paulistana que mora em Goiânia. Mas eu acho os vídeos dela muito bons, ela é muito autêntica, ela é muito simpática, ela conversa bastante. Os vídeos são mais ou menos parecidos com o meu, de dona de casa também. Ela, não sei se ela tá atuando ainda, mas ela vendia também donuts, assim como eu também tenho um outro Instagram, né, que vende pães. Então a gente tinha mais ou menos uma rotina mais ou menos parecida, apesar dela ser bem mais nova do que eu, casada, mas mais ou menos parecida. E eu comecei a assistir, comecei a gostar. E a gente começou a conversar bastante no Instagram. E ela me fez duas perguntas, gente. A primeira pergunta que ela fez é: vi que ama cozinhar. Como surgiu esta paixão? Então ela estava me perguntando como eu comecei a gostar de cozinhar. Bom, em primeiro lugar, eu venho de uma família que todo mundo cozinha, né? A minha avó cozinhava,
minhas tias cozinhavam. A minha mãe, apesar de eu não lembrar muito dela, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos. Eu lembro mais ou menos, mas ela cozinhava também. Meu pai cozinhava. Então eu cresci nesse ambiente. Quando a gente estava reunido, a família era sempre na copa e na cozinha. Então, todas as vezes que a família se reunia, as comidas eram feitas na casa da minha avó, então a gente ajudava. Eu desde pequenininha sempre ajudei ali, cortar um legume, abrir uma lata, sei lá, alguma coisa, lavar uma louça, enxugar uma louça. Então eu sempre estive envolvida ali, tanto que o meu caderno de receita eu comecei a fazer com 13 anos de idade. E aí minha mãe faleceu, passou um tempo, meu pai casou de novo, e meu pai e minha madrasta começaram a trabalhar. Minha madrasta, ela já tinha sido cozinheira mesmo na casa das pessoas, ela cozinhava muito bem. Ela me ensinou a fazer todo um cardápio ali para dentro de casa, e eles saíam para trabalhar e eu tomava conta da casa, dos meus irmãos. Então, quem fazia comida? Eu. Então, eu lembro que ela me ensinou a fazer as comidas, ela pregava na parede da cozinha os cardápios para segunda, para terça, para quarta, e ali eu ia seguindo, ia fazendo. Então foi assim, mais ou menos entre 13 e 14 anos. E a partir daí nunca mais eu parei. Então eu trabalhei muito a minha vida inteira, trabalhei em banco, trabalhei em laboratório de análises clínicas, em construtora, em empreiteira. Eu sou técnica de enfermagem, eu trabalhei já em casas de repouso. Eu já trabalhei em tantos lugares, metalúrgica, indústria, sempre na área administrativa. E, e aí eu sempre tive esse sonho de cozinhar. Então, paralelamente, eu sempre cozinhava. Então, muitas vezes, quando eu estava parada, não estava trabalhando, eu fazia salgadinhos, eu fazia torta e eu ia vender. Saía para vender. Então, sempre foi assim. Eu tive já um carrinho de cachorro-quente, uma época que eu saí de uma empresa multinacional, recebi uma boa grana, comprei um carrinho de cachorro-quente e fui vender. Ali na divisa entre São Paulo aqui e Santo André, tinha um depósito muito grande das Casas Bahia. Eu coloquei meu carrinho ali e eu vendia. E sempre vendi muito. E é uma coisa que eu gosto de fazer. E de uns tempos para cá, mais ou menos dessa época aí que eu fiz o teste para o Masterchef, eu aprendi a fazer pão. E eu me apaixonei em fazer pães, porque eu amo comer pão. E aí eu comecei mesmo a me empenhar mais, para aprender mais, para fazer pães. E aí foi onde eu abri o Instagram Loves Bread, que é onde as pessoas fazem pedido, ela é linkada ao iFood, eu abri um delivery de panificação, né, de café da manhã. Então, foi assim. Gente, a minha paixão ela vem desde criança, porque minha família toda cozinhava. E eu não via a hora de poder me aposentar para ficar só me dedicando a isso, a comida. Ficou meio fraco o processo por causa da pandemia, mas eu ainda estou aí revendo como é que eu vou dar continuidade a isso. Mas eu amo cozinhar, viu, Kelian? Outra pergunta da Kelian foi: como foi que começou a cozinhar para fora e por quê? Mais ou menos eu quase que respondi. Bom, primeira vez que eu comecei a fazer alguma coisa para fora foi lá atrás, em 1990, por aí, que eu fiz, eu tive a vontade de fazer o cachorro-quente, né? De comprar o carrinho de cachorro-quente, que eu sou apaixonada. Comprei o carrinho de cachorro-quente, fui pra rua e vi que vendia bastante. Mas passado um tempo depois disso, eu fui fazer o curso de enfermagem, né? Um curso técnico. E aí nessa época eu não estava trabalhando e quem custeava o meu curso era meu pai. E eu não achava justo, né? Ele pagar, tendo que eu já tinha uma certa idade. E aí o que eu fiz? Eu chamei uns colegas do curso para casa para a gente estudar na minha casa. E eu fiz uma torta para oferecer de lanche. E eles amaram a torta. E eles falaram: por que você não leva essa torta, pedaço de torta, para vender para a gente lá na escola? Porque a gente trabalha o dia inteiro e aí a gente chega com fome, a cantina tem umas coisas muito ruins e aí a gente compra de você. E aí eu comecei levei uma torta, reparti e não deu nem para começo. A classe inteira quis e aquilo foi divulgando, tinha gente das outras salas também que queria. Aí eu comecei a fazer mais torta, de torta eu comecei a fazer coxinha, de coxinha eu comecei a fazer
risoles, lanche natural, e foi crescendo. E aí me pediam suco, me pediam refrigerante, todinho, sabe, achocolatado. Eu sei que eu, no meio do curso, eu estava levando um carrinho imenso, enorme, com uma caixa de isopor enorme e vendendo muita coisa, muita. Tanto que a diretora veio falar comigo que o dono da cantina estava reclamando porque ele pagava um aluguel na escola e tinha uma outra pessoa que vendia e ele não estava tendo clientela. E aí ela veio me pedir para vender fora da escola, porque né, não era direito. E eu falei, tá bom. Só que quando chegou no final da aula, ela falou assim, mas teus salgados, suas coisas são muito gostosas. Vende um pouco distante da escola que até eu vou comprar. Então foi assim que tudo começou. Aí depois eu trabalhei no call center também, quando tinha um café, né, pra gente tomar, alguma festividade. A primeira coisa que eu levei foi um cuscuz paulista, eles gostaram demais, pediram, comece a trazer cuscuz para vender pra gente. Eu comecei assim, dali eu comecei com bolo de pote, depois com lanche natural, depois, sabe? E foi indo, gente, foi crescendo. E eu falo que é uma coisa que é tua, né? É tua. Quando você gosta, em qualquer lugar que você tiver, mesmo que você esteja fazendo uma outra coisa, aquilo te segue, parece, né? E aí quando começou a pandemia, que eu comecei a ficar em casa, eu já era MEI, eu tinha cancelado meu MEI, eu abri o MEI de novo. E aí eu me cadastrei no iFood e falei, olha, eu vou vender pão. Vou vender pão caseiro, que é o que eu gosto de fazer. E aí do pão, eu já comecei a vender junto um café com leite, um pão na chapa, e aí um pão com mortadela, um misto quente, concluindo, virou uma padaria, uma mini padaria, uma padaria online. Agora eu dei uma parada porque as coisas estão muito caras e tá difícil de manter uma padaria, tudo tá muito caro. Mas eu estou aí já planejando voltar de novo de uma outra maneira. Então vamos ver se vai dar certo. Aí eu informo para vocês. Então tá respondido, viu, Kelia? Como eu comecei a vender alimento fora. Foi assim, foi por acaso. Aquilo, você gosta de fazer uma coisa, você faz quando você vê aquilo já tomou uma proporção tão grande que você já tem que realmente começar a profissionalizar aquilo. E é o que eu espero, ganhar muito dinheiro ainda com comida, porque agora eu não tô ganhando não, tá, gente? Mas eu vou ganhar muito dinheiro ainda com alimentação, aí eu sei disso. Então foram essas 3 perguntas que me fizeram, né? Aqui. E o que eu queria falar? Não sei, eu queria dizer o seguinte, que nessa época da pandemia a gente viu muita gente ficar desempregado, a gente viu muitas situações, né? Nós vimos donas de casa que trabalhavam fora, perder o emprego e ficar em casa. Nós vimos as coisas ficarem muito caras e muita gente não ter alimento na geladeira, não ter condições de comprar comida nem para os seus filhos, para os seus netos. Nós vimos muito comerciante ir à falência, fechar seu comércio, ter que mandar embora funcionário. Então, muita coisa. Só que assim, eu sempre pensei assim, comida é uma coisa que dificilmente você não consegue ganhar dinheiro com comida. E então, assim, os vídeos que eu faço, eu tento motivar as pessoas, assim, principalmente donas de casa, porque tem muitas donas de casa que nunca trabalharam fora também. Que a única coisa que elas fizeram desde que casaram foi cuidar de filho, cuidar do marido e da casa. Mas dentro de casa mesmo, a gente pode fazer muita coisa para vender. Muita. Pode fazer bolo de pote, pode fazer gelinho, geladinho, né? Como cada região diz. Pode, se você tem habilidade com pães, pode fazer pão, que vende bastante, bolo caseiro, né? Pode fazer aquelas tortinhas, né, nos potinhos. Pode fazer comida. Se você é uma boa cozinheira, se a sua comida é gostosa, marmitex. Começa de pouquinho, né? Põe anúncio aí nas redes sociais, fala com a vizinhança, panfleta, põe panfleto ou fala boca a boca.
E muitas vezes na tua casa, na tua cozinha mesmo, você pode estar preparando alguma coisa aí e as pessoas podem vir buscar na sua casa, ou se você tem alguém que possa entregar até de bicicleta ou a pé, é uma maneira de começar. E muita gente começou assim. Muita gente que hoje está bem na vida e olha, ganha muito bem, começou assim em casa, dentro de casa. Então, eu tento, né? Eu tento mostrar aqui, ultimamente estou mostrando mais comidas mesmo, mas se você pegar meus vídeos lá atrás, eu ensinei a fazer vários tipos de pães, sobremesas, bolos, e vou seguir assim, gente. E vou seguir fazendo, ensinando, motivando as pessoas a crescer, né? A ajudar a ter uma renda extra. Muitas vezes você até trabalha fora, como eu trabalhava, e eu tirava quase o dobro do meu salário vendendo as coisas para os meus próprios colegas lá de trabalho. Então eu acho que desistir nunca. E muitas vezes você não tem aptidão para a cozinha, mas você sabe fazer outra coisa muito bem. Então use isso que você sabe fazer para trazer uma renda extra, um conforto a mais para sua família. Então, assim, essa é a dica. E também os meus vídeos de faxina, vídeos de comprinha de mercado, também é para motivar. Porque eu sou dona de casa, fui dona de casa a vida inteira. E chega uma hora que a gente cansa, vou falar bem a verdade, a gente cansa, a gente está enjoado de fazer sempre a mesma coisa. Os filhos às vezes vão crescendo, não precisa muito, né, mais das mães. E elas ficam ali, o que eu vou fazer o dia inteiro dentro de casa? Gente, para e pensa, o que é que você faz bem? Você costura? Você faz crochê? Você borda? Você cozinha bem? Ou você faz algum outro tipo de artesanato? Veja alguma coisa que você sabe fazer, que você gosta de fazer e divulga aí seu trabalho, que eu tenho certeza que rapidinho vai aparecer, gente. Muita, mas muita gente mesmo querendo comprar os seus produtos. Então, esse é o bate-papo que eu queria falar com vocês. E também assim, pelo fato de eu ser cristã, eu oro todos os dias. Eu oro, eu converso com Deus, eu faço meu devocional. E eu sempre pergunto para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque todos os dons que eu tenho, eu sei que foi Ele que me deu. Então, o que é que o Senhor quer que eu faça com esses dons que o Senhor me deu? O que eu posso fazer com esses dons? Olha, eu sei cozinhar tão bem, mas o que eu posso fazer com isso? Só vender, ganhar dinheiro, ou ajudar alguém, ou ajudar uma ONG, ou o que eu posso fazer? Então, eu estou sempre questionando, perguntando a Deus o que é que eu posso fazer com aquilo que Ele me deu, que são os dons. E eu estimulo vocês também a fazer isso. Ou de noitinha, antes de dormir, ou de manhãzinha, quando todo mundo está dormindo, né? Que a casa está mais em silêncio. Fica lá no cantinho seu, pode ser na cozinha, abre a Bíblia, faz uma oração, lê alguma passagem da Bíblia, conversa com Deus, pede para Ele te mostrar algum caminho, né? Alguma coisa para fazer, alguma coisa que te faça feliz, que te motive, porque também a gente não vai fazer as coisas só para ganhar dinheiro, gente. A gente tem que gostar do que a gente faz, aquilo tem que dar satisfação, tem que dar felicidade. Né? Então, pergunte para ele. E ele vai responder, ele fala com todo mundo, ele está sempre querendo falar com todo mundo. É a gente que tem que procurá-lo, né? E parar um pouco para escutar o que ele está falando. Mas, pergunta para ele. Quais são os seus dons, se você ainda não descobriu quais são? E por que ele deu esses dons? Esses dons é para fazer o quê? Para vocês fazerem o quê com esses dons? E vocês vão ver muita mudança, viu, gente? Muita mudança na vida de vocês, mas muita mesmo. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Estou aí aguardando, porque pode ser que eu tenha aí em alguns os vídeos para frente, alguns
algumas novidades, mas por enquanto são só projetos, né? Então estou aguardando. E aí eu venho falar aqui com vocês. Bom, todo domingo eu quero ter esse bate-papo, essa conversa aqui com vocês. Então, eu sempre deixo o meu Instagram aqui, né, na tela, o endereço e o link lá na descrição, e lá eu sempre coloco caixinha de perguntas. Mas mesmo que eu não coloque aqui mesmo no canal, nos vídeos, coloca no comentário, nos comentários ali se vocês querem saber alguma coisa. Não sei, alguma coisa que vocês têm curiosidade ou querem saber. E aí eu guardo essas perguntinhas para o domingo, para vir aqui conversar com vocês e esclarecer aí as dúvidas de vocês, as questões de vocês. E agora eu peço também, deixa comentário o que vocês acharam desse vídeo, gostaram, gostam desse tipo de vídeo, o que vocês acharam aí das minhas questões, das minhas respostas, né? Deixa aqui, eu gosto bastante de interagir. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Bom resto de domingo, né? Boa tarde, noite de domingo para vocês. Boa semana também. Que o Senhor possa estar aí visitando o lar de vocês, abençoando a todos com muita saúde, com muita sabedoria, com muita paz, com muita união, né? Na família. E que vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa, tá? Terça-feira tem vídeo. Então, se não se inscreveram, se inscreve no canal, clica no sininho e vocês vão receber do YouTube aí a notificação de quando eu postar o vídeo na terça-feira, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado. Deixa um like aí, né? Para ajudar a gente a crescer e compartilha. E fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de domingo e uma ótima semana, tá bom? Tchau. Bye.